Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. Boa tarde mais uma vez, Joelson, e boa tarde a você que nos acompanha nesta sexta-feira. Elivaldo Barbosa, o estado do Piauí, os estados do Nordeste, do Brasil, de muitos estados do Brasil, tinham uma dificuldade: encontrar médicos suficientes para atender a todos os municípios do país. 5 mil e tantos municípios no Brasil, não tinha médico para todos os lugares. Havia caso, por exemplo, de médicos que eram contratados, feito concurso público, salário de R$11 mil, ninguém aparecia para fazer. Dilma Rousseff, na época do governo dela, 2013, tomou uma decisão polêmica, mas que deu uma resposta para a questão. Contratou médicos vindos de outros países, países latino-americanos, Cuba, para atender a necessidade do Brasil, a necessidade desses municípios mais distantes. Eu lembro que gerou uma grande polêmica, né? Isso que ter dificuldade no mercado, os médicos brasileiros seriam preteridos, iriam enfrentar restrições no mercado, mas acabou sendo bem o programa Mais Médicos. Esse programa acabou cumprindo um papel muito importante e ajudando muitas comunidades rurais distantes que não são alcançadas, muitas vezes, pelo serviço aí oferecido pelo sistema convencional de atendimento à saúde. Mas agora o programa está envolto em nova polêmica e desta vez a polêmica foi puxada, protagonizada pelo próprio presidente eleito Jair Bolsonaro. Vou falar com o Délio Rocha de Brasília, que traz mais informações para nós. Está aí penteado, Délio Rocha. Está penteado, Délio Rocha. Délio Rocha, boa tarde para você, Délio. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo, boa tarde a todos. São poucos cabelos, Joelson, então que de vez em quando aqui dá uma ajeitada para ver se disfarça um pouco mais a calvície. Mas falando dessa história do Mais Médicos, que é uma coisa muito séria, né? As declarações de Bolsonaro questionando a formação dos médicos cubanos foi o que levou o governo da ilha de Fidel Castro a romper, a dizer que vai sair do programa do governo federal, o que implica, Joelson, a saída de mais de 8 mil médicos, mais de 8 mil profissionais cubanos que devem deixar o Brasil até o final do ano. E já para tentar contornar esta situação, o Ministério da Saúde já anunciou um edital para substituir os profissionais cubanos. Esse edital deve ficar pronto ainda hoje, é uma informação que o Ministério da Saúde divulgou pela manhã, e a seleção vai acontecer, conforme o Ministério da Saúde, ainda neste mês, Joelson. O Ministério da Saúde também disse que os critérios serão mantidos, a prioridade é a convocação de médicos brasileiros que são formados no Brasil, depois de médicos brasileiros formados em outros países, aí sim é que vai abrir vagas para profissionais médicos de outros países. E, Joelson, os médicos cubanos representam hoje quase a metade de todos os profissionais que trabalham no programa Mais Médicos, sendo que 1/3 dos cubanos estão concentrados na região Nordeste, e o Piauí tem atualmente 202 médicos cubanos trabalhando em 101 municípios. Muitos desses municípios têm apenas um médico para atender, para fazer atendimento de saúde básica, e muitas vezes esses médicos são médicos cubanos. Mas agora, Joelson, a gente não deve mais contar com esses profissionais, e eu queria também falar aqui de um dado, né? O presidente eleito Jair Bolsonaro falou da necessidade de se fazer um revalida, mas o STF já decidiu que neste caso do programa Mais Médicos não há necessidade dos profissionais de outros países se submeterem a esta seleção. Agora, mesmo assim, com essa decisão do STF, muitos profissionais médicos, por conta própria, se submeteram à prova do Revalida, que permite que médicos estrangeiros trabalhem em definitivo aqui no Brasil, e de 2011 para cá, 459 médicos cubanos passaram na prova do Revalida. E a média de cubanos, a média de aprovação, Joelson, desses profissionais é até superior à de brasileiros que se formaram lá fora, enquanto a média de aprovação
aprovação dos cubanos é de 28%, a de brasileiros é de 20%. Joelson. Olha, não se confirmou a ideia de que os médicos iriam tomar o lugar de médicos brasileiros. Não se confirmou isso. Verdade. Os médicos continuaram ganhando o mesmo tanto, né? Continuaram ganhando bem. Investindo em alta complexidade. Investindo em alta complexidade. E aos médicos cubanos ficou ali o papel de fazer aquele contato mais próximo, aquele atenção básica. Então você não tinha realmente... Foi um programa que resolveu parte do problema. Prova disso é que o secretário de Saúde, o Florentino Neto, Elivaldo Barbosa, está preocupado, não sabe exatamente como é que vai ser o futuro da medicina nesse perfil de atendimento básico na ponta, lá no município, na casa das pessoas, depois que o programa vier a ser desfeito. Vamos ver o que disse o secretário. Houve a divulgação pelo governo cubano da retirada dos médicos cubanos do Brasil. Este problema, particularmente no Piauí, fará com que percamos 202 médicos que estão presentes em 101 municípios. Alguns destes municípios só tem um médico, e este médico é o médico da cooperação da Organização Pan-Americana de Saúde, governo de Cuba e governo brasileiro, é um médico cubano. O programa Mais Médicos, ele atua em duas frentes. Primeiro, formação de novos médicos para que a gente possa interiorizar o trabalho médico no Brasil, para que a gente tenha mais médicos. E o outro campo de atuação do programa Mais Médicos é a garantia de médicos nesse período em que os novos médicos estão se formando. Então, hoje no Piauí nós temos 327 médicos participando do programa Mais Médicos, sendo 202 de Cuba, 90 são médicos brasileiros que participaram das seleções e foram selecionados, e 35 que são médicos intercambistas, são médicos brasileiros que se formaram fora do Brasil e estão hoje participando do Mais Médicos. O Ministério da Saúde já anunciou um novo edital. Com esse novo edital, o Ministério da Saúde busca selecionar novos médicos para integrar o programa Mais Médico, mas a grande dúvida hoje das autoridades de saúde pública é como nós vamos repor 202 médicos no Piauí que estão presentes em 101 municípios. Tá aí a situação de dificuldade, né? São 202 médicos, Elivaldo, não é pouco médico. É, lógico, e numa saída assim repentina, não tem como, nem a natureza do serviço público, a burocracia impede, e também imagina até a oferta de profissionais no mercado para que isso seja colocado. Bom, a orientação do futuro governo, ele tem toda a legitimidade de tomar, toda a legitimidade do ponto de vista político, ideológico ou administrativo, ele tem tudo, vai desenhar dessa forma a atenção à saúde dos brasileiros. Agora, é importante que seja de fato priorizada a atenção à saúde dos brasileiros. A alternativa seja encontrada, ou com os médicos cubanos, ou americanos, suíços, ou brasileiros. O importante é que a população não seja prejudicada, mesmo com o programa Mais Médicos com as suas debilidades, mas ele tem lá dado a sua contribuição, como você disse, né? É verdade. Agora sim, muitas das declarações de Jair Bolsonaro estão provocando alguns problemas diplomáticos com países, né? Já foi com a Argentina, com a história do Mercosul não é prioridade, declaração de Paulo Guedes. Declaração do próprio presidente Bolsonaro que gerou problemas com países árabes. Agora essa que envolve Cuba. Délio Rocha. Duas pessoas terão missão importante aí nessa tarefa. Nesses últimos dias, Aloysio Nunes, que é o atual chanceler do Brasil, e, no futuro, Ernesto Araújo, que foi anunciado como ministro das Relações Exteriores de Jair Bolsonaro a partir do ano que vem. Jair Bolsonaro, o presidente da República, está empolgado com a performance, com a intelectualidade de Ernesto Araújo. E aí ele enaltece bastante, ao que parece, é muito preparado mesmo, Ernesto Araújo. Já os críticos dizem que Ernesto Araújo nada mais tem feito do que organizado discursos de Bolsonaro dentro do próprio pensamento dele. Ou seja, não está influenciando Jair Bolsonaro a tomar outras decisões diferentes das que ele já tem tomado. De qualquer forma, está nas mãos dele o futuro dessa negociação, desse entendimento com países. Délio Rocha. Olha, Joelson, o presidente eleito Jair Bolsonaro elogiou muito o diplomata Ernesto Araújo, que vinha representando o Brasil numa relação com países ocidentais, como os Estados Unidos e o Canadá. E a gente espera que o diplomata use essa experiência dele e a inteligência
para orientar Jair Bolsonaro na condução da sua política externa. Porque, Joelson, qualquer declaração de Jair Bolsonaro tem um peso muito maior do que uma pessoa comum. Ele vai comandar um país com mais de 200 milhões de habitantes, que é a 10ª economia do mundo, e claro que tudo que ele vai falar vai ter um peso, vai ter um eco, e é preciso, nesta hora, pesar bem o que vai falar, porque isso certamente vai ter uma repercussão e pode refletir positivamente ou negativamente aqui no Brasil. E a gente espera que Ernesto Araújo, então, saiba conduzir bem essa política brasileira em sua relação com outros países, para que a gente evite esses ruídos diplomáticos, que, como você citou, Joelson, em menos de 20 dias, o presidente eleito já teve aí ruídos diplomáticos com a China, né, naquele caso lá que falou que o país asiático era um predador da economia brasileira, de alguns setores estratégicos de nossa economia. Vale lembrar que a China, o maior parceiro comercial do Brasil, também gerou um atrito diplomático quando anunciou que iria mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém, que é uma cidade dividida entre judeus e israelenses. Isso levou o Egito, que é um país árabe, a cancelar uma reunião que já estava confirmada com Aloysio Nunes, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Aí teve aquela declaração também do Paulo Guedes, que você mencionou, dizendo que não era prioridade o Mercosul. Teve também recentemente Onyx Lorenzoni dizendo que a Noruega tinha muito a aprender com o Brasil em relação a essa questão de preservação do meio ambiente. Só que a Noruega, Joelson, é uma referência no mundo em termos de preservação ambiental. Inclusive é um país que financia muitos programas aqui no Brasil para preservação da floresta amazônica. Joelson.